O Internacional tem que decidir o futuro de 6 jogadores para a próxima temporada, jogadores que estão emprestados e vão retornar ao Inter no final dessa temporada, e a possível direção para 2024, 25 e 26 vai ter que decidir o que vai acontecer com cada jogador, e no vídeo hoje eu quero te explicar quais que são as tendências, se tem a possibilidade de alguns jogadores ser reutilizado. E também quero te falar sobre um atacante que está na mira do Inter para 2024. Na verdade, o Inter já tinha tentado esse atacante nos últimos 2 anos e ele novamente volta à pauta do Colorado. E eu quero te trazer mais informações no vídeo de hoje sobre essa possibilidade. Mas só antes, da vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também não esquece, primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui falando com você exatamente sobre esses 6 jogadores que o Inter vai ter que reaproveitar para a próxima temporada, emprestar, vender, enfim, fazer algum tipo de situação para esses jogadores, tá bom? Lembrando que a maioria desses jogadores são atletas que são das categorias de base do Inter e foram emprestados porque não seriam reutilizados pelo Mano Menezes e, obviamente, também pelo próprio técnico Eduardo Cudê. Começando com o primeiro nome, que é o do lateral direito Heitor. O Heitor até teve uma sequência no Inter, principalmente em 2020, com o próprio Cudê, mas logo foi um jogador que perdeu muito espaço depois ali da chegada do Diego Aguirre. Ele foi emprestado ali algumas vezes e hoje está atuando no Mirassol na Série B. Ele até vem disputando, o Mirassol ainda tá na briga ali para subir para a primeira divisão, por incrível que pareça. Mas a tendência é que o Heitor, voltando para o Inter no fim do ano, seja também reemprestado para a próxima temporada, até porque o Inter já tem 2 laterais confiantes, né? Que é o caso do Bustos e também o caso do Gumalo. O segundo jogador é o Matheus Cadorini, que é um atacante, também cria da base do Inter. O Cadorini hoje é um jogador que está emprestado para o Ituano. E também é um jogador que deve ser emprestado na próxima temporada para algum clube da Série B. O terceiro jogador também é das categorias de base e era tido como uma das grandes promessas do Inter dessa nova geração, mas acabou não dando nenhum tipo de resultado, que é o João Pegum. João Pegum também é um jogador que tinha muito potencial, foi camisa 10 da seleção brasileira sub-17. Ele surge bem com o Abel Braga, fazendo até alguns gols, mas por algum motivo depois ele acaba não conseguindo desempenhar um bom futebol e logo foi emprestado primeiramente para fora do Brasil, para o Dnipro da Ucrânia, depois voltou e foi emprestado para o Sport. Hoje está brigando para subir para a primeira divisão. O Sport Recife hoje é quinto colocado da Série B, mas o Pegam também é um jogador que não vai ser aproveitado. E aí, 3 jogadores no qual o Inter comprou. O primeiro deles é o Paulo Vitor. O Inter comprou o Paulo Vitor lá em 2021, lateral esquerdo. Naquela época era do Botafogo, era tido como uma das grandes promessas da lateral esquerdo. Ele até faz ali um bom primeiro começo do Inter, depois logo acaba desempenhando mal, é emprestado, né, voltando para o Vasco. Indo para o Vasco pela primeira vez pelo próprio Paulo Brax, que foi quem contratou ele para o Inter. Depois ele nessa temporada é emprestado para o Ceará, mas não está jogando muito bem. Enfim, é um jogador que também não vai ser reaproveitado, apesar de ser ainda um jogador jovem. O quinto jogador é o Baralhas, que o Inter contratou ele nessa temporada, pagou 5 milhões de reais do Baralhas. É um jogador que foi destaque no Atlético Goianiense na temporada passada, vem sendo destaque novamente no Atlético Goianiense, que está no G4 e vai subir para a primeira divisão, ao que tudo indica. O Baralhas novamente é um dos destaques dessa Série B, né? Entre todos esses é o jogador com maior destaque nesse momento, mas também existe hoje uma dúvida no caso Gabriel Baralhas, porque existe a possibilidade do Atlético Goianiense recomprar esse jogador, tá bom? E o sexto nome, esse com maior possibilidade de ser reaproveitado, é o David, que hoje está no São Paulo. O David foi campeão na Copa do Brasil, fez gol nas quartas de finais, vem entrando de maneira recorrente com o técnico Dorival Júnior, e é um jogador que sim pode ser reaproveitado. Inclusive já se discutiu a possibilidade do próprio Cudê utilizar esse jogador na próxima temporada. Porém, existem 2 possibilidades hoje para o David. O Bahia está interessado no David, só que hoje o Bahia, como todo mundo sabe, briga na zona de rebaixamento. Caso o Bahia seja rebaixado para a segunda divisão, obviamente o Bahia não vai fazer esse tipo de contratação, porque vai ter que mudar o orçamento. Enfim, é um outro tipo de contratação que tem que fazer para um time que está na Série B.
Mas se o Bahia permanecer na primeira divisão e o técnico Rogério Ceni permanecer no Bahia, existe realmente essa forte tendência que o David seja jogador do Bahia na próxima temporada. O Inter que recentemente recusou uma proposta de 10 milhões do São Paulo sobre o David. E o Inter acredita que ele jogaria no Bahia na próxima temporada caso ele não fosse reutilizado pelo técnico Eduardo Cudê ou por outro treinador que esteja aqui no próximo ano. Mas desses 6, o David é o único que ainda não tem uma situação definida. Os outros 5 realmente devem ser reemprestados ou, caso chegue proposta de venda, algum deles pode até mesmo ser vendido, tá bom? Outra situação que eu quero passar também para vocês nesse momento é para falar sobre um atacante que está na mira do Inter. Em 2021 e 2022 o Inter já tinha falado nesse nome, que é o Igor Jesus. Se tu for lembrar, certamente, se tu acompanha aqui o canal há um pouco mais tempo, ou se tu acompanha a janela de transferências do Inter há um pouco mais tempo, o nome do Igor Jesus foi um nome que já passou diversas vezes na pauta do Inter. Ele tá jogando hoje nos Emirados Árabes, num time que ele tá há muito tempo lá, o Igor Jesus. O Igor Jesus ele é cria das categorias de base do Curitiba. Ele sai do Curitiba muito novo e vai diretamente pro Shabab Al Ali, que é o time esse onde ele tá nos Emirados Árabes. Ele é um jogador novo, só tem 23 anos ainda, e o Inter toda temporada tenta esse jogador. Toda temporada o Inter não consegue, porque para contratar esse jogador, o Inter teria que desembolsar algo em torno de 30 milhões de reais. E obviamente o Inter não tem hoje 30 milhões de reais para desembolsar, e além de tudo, esse valor, por exemplo, teria que ser à vista, né? Porque esse clube, como todo mundo sabe, é dos Emirados Árabes, não precisa de dinheiro, então existe uma extrema dificuldade sobre essa contratação. Mas é um nome que está em interesse, novamente, do Inter. O Inter vai tentar novamente essa contratação. É um jogador que é muito de velocidade, tem uma característica assim de não ser aquele camisa 9 de área, apesar de ele ser alto, ele tem mais de 1,84 m de altura, mas ele tem uma característica de ser um jogador rápido, né? Tem uma imposição física, é um jogador forte, mas ele também é um jogador rápido. Se destacou muito no Curitiba, tanto que foi vendido para o exterior, né? Para os Emirados Árabes, acabou não indo para a Europa, mas optou realmente pelo salário alto. E além também tem esse empecilho, é um jogador que também recebe muito, né? Recebe em dólar, então seria uma dificuldade. Mas o Inter que quer trazer um atacante para a próxima temporada, um atacante que além de ser reserva, o Inter na verdade vai trazer 2 atacantes. Um para ser reserva, porque o Luiz Adriano vai sair do Inter, e um segundo atacante que vai ser para jogar ao lado do Ener Valencia, um centroavante, realmente um cara mais matador para jogar ao lado do Ener Valencia. E alguns nomes já começaram a ser especulados, como por exemplo o Joseph Martins, que ficou livre do mercado. O nome do Mastriani, que hoje está no América Mineiro e fez 21 gols nessa temporada pelo América, também é outro nome que começou a ser cogitado. Então, hoje existe algumas possibilidades ali para o time do Internacional nesse momento, mas o nome do Igor Jesus também é um nome que está na pauta do Colorado, tá bom? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião sobre se tu contrataria esse jogador, se tu reaproveitaria algum desses jogadores emprestados, tá bom? Um grande abraço a vocês, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e foi!